Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Estamos felizes por vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que tem nos recebido sempre com muito carinho. Sintamo-nos em casa para mais uma hora reflexiva, onde buscaremos, sob todos os aspectos ético-morais, trazer questões que nos propiciem analisá-las, observá-las, meditá-las em torno das mesmas, para que possamos fazer escolhas mais favoráveis nesta existência tão promissora para todos nós. De maneira que, enfatizando mais uma vez, sintamo-nos em casa. Iremos fazer a nossa prece. Em seguida, seremos conduzidos pela nossa Ariana Carvalho, companheira nossa aqui da Sociedade, do Movimento Espírita Regional, trabalhando a temática dos bons espíritas. E se já estamos nesse patamar, uma pergunta muito interessante, né? Na medida que ela for desenvolvendo a temática, nós vamos ver como faz sentido essa proposição. Vamos orar, em seguida a nossa leitura, depois a Ariana nos conduz então na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, espíritos imortais que somos, projeção do vosso amor infinito, criados simples e ignorante no longínquo espaço e tempo, com possibilidades imensas de gradativamente atingirmos a perfeição relativa. Um potencial que muitas vezes, por omissão, por ignorância, deixamos de trabalhar. E isso tem nos custado um atraso considerável no nosso processo evolutivo. O que estamos buscando agora, Senhor, que despertamos para a nossa realidade maior, é que o vosso amor e a vossa infinita misericórdia potencialize as nossas forças, as nossas vontades, para que, enfim, retornando para casa, tenhamos feito desta vilegiatura carnal um êxito relativo e a nossa consciência que gradativamente possa se tornar mais equilibrada, voltando em paz para casa. Abençoa-nos a todos, inspira a nossa facilitadora, para que a mensagem desta tarde guarde profundas reflexões na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja, Senhor. (1986) foi um ano bom. O nosso querido benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos envia da sua esfera de ação atenção. Uma leitura introdutória de um dos capítulos, pequeno capítulo, mas importante para nós refletirmos. Notas de bem viver, deu o título benfeitor. Diz ele para nós: por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criatura humana, reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio, nas estradas do tempo já conseguem ser. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Não te ausente dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Não acredites em felicidade no campo íntimo, sem o teu próprio trabalho para construí-la. Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que porventura te firam e, ao recordá-los, exerce a bondade sem ressentimento. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Protege as crianças, tanto quanto se te faça possível, mas não te tortures ante a escolha dos adultos, que esperam de ti o respeito às experiências deles,
tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não percas tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem podes beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Deixa algum sinal de alegria aonde passes. Quando os problemas do cotidiano se te façam difíceis, ao invés de inconformação ou de azedume, usa a paciência. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção para que possas compreender isso ou aquilo com mais segurança. Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. E completa o benfeitor, grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhes é própria, como melhor lhes pareça. Bons espíritas, será que a gente já está nesse patamar? Vamos deixar a nossa querida Ariana nos iluminar mais uma vez. Olá, boa tarde, boa noite, sejamos todos bem-vindos. Que a mensagem do Cristo, que vai muito além do que nós verbalizamos pessoalmente, individualmente aqui, possa alcançar os recônditos do nosso coração, da nossa alma, acalentando a cada um de nós naquilo que nós mais precisamos. Na verdade, esse tema me parece mais uma provocação. E foi uma provocação feita a mim. Os bons espíritas, já estamos nesse patamar? E aí nos faz cogitar por que foi colocado esse título, Os Bons Espíritas, em a mensagem do Evangelho. Não poderia apenas ter sido colocado os espíritas? Então, se existem os bons espíritas, será que existem os maus espíritas? Um tanto quanto dialética essa nossa conversa socrática, mas a gente poderia começar por onde? Quem sou eu? Há quem diga que nós não poderíamos iniciar ou cumprir a nossa jornada sem nos fazer esse questionamento. Porque esse questionamento é motivador. Ele nos direciona, nos impulsiona a reconhecer o sentido da nossa existência. E aí, quando nos deparamos, então, no que é realmente o mais importante para mim, eu posso, então, tentar responder ou fazer novos questionamentos. Então, se nessa resposta que me vem do quem eu sou, a resposta não me é muito agradável, eu tenho a oportunidade de mudar. E se a resposta que me vem for agradável, ainda me motiva a me manter no caminho do bem, porque nós sabemos que nós não devemos estacionar. Só que, ao mesmo tempo, utilizando dessa inteligência que nos é própria, muitas vezes nós utilizamos o conteúdo em que temos acesso contra nós mesmos. Então, sabendo que somos seres imperfeitos, ao invés de ir em busca, então, dessa perfeição, relativa ainda que nos cabe, utilizamos esse dado de seres imperfeitos para nos justificar,
para explicar muitas vezes comportamentos que nós não deveríamos mais estar praticando, mas que nos apoiamos nessa bengala psicológica de nos aceitarmos como seres imperfeitos. Ao invés de, por exemplo, focar em sermos, então, seres perfectíveis. Olha como muda e é igual ao mesmo tempo. Então, nós podemos ser perfeitos. Então, vamos lá. Vamos nos apoiar para que a gente cresça juntos e possa fazer o melhor. Mas aí, nesse questionamento do quem eu sou, outros surgem. Onde estão os nossos valores? O que é mais importante para mim? Onde estão as respostas que nós procuramos? Será que é fora da gente? Será que é numa mega enciclopédia que talvez ainda nem está conhecida, mas que nos será apresentada em algum momento? Na verdade, nós somos os únicos seres que podemos escolher a vida que queremos ter. Não é bonito isso? Nós podemos escolher a vida que nós queremos ter. Entendendo a proposta de Deus para a gente nessa encarnação. Porque aí muitas vezes nós podemos pensar, não posso nada, essa vida que eu estou pensando aqui, que eu nem vou contar para vocês, não dá para ter. Mas aí vamos fazer outra pergunta. O que é essa vida aí que você está imaginando que gostaria de ter e que parece que você não pode ter, te faria melhor? Será que esse tipo de vida que a gente está imaginando e que em tese nós não temos acesso, não seria mais uma ferramenta para nós nos perdermos nessa existência do que nos vencermos a nós mesmos e crescermos? A posse do dinheiro, do poder, da fama, da beleza. Será que mais nos ajuda ou nos atrapalha? Então vale nós fazermos todos esses questionamentos. E a resposta que nos deverá povoar a mente é de que nós teremos todas as respostas dentro de nós mesmos. E isso é muito justo. E é claro que é justo porque origina de um Pai que é justo, soberanamente justo e bom. Então nada que vem dele poderia ser o contrário. Imaginem comigo se a dependência da minha evolução estivesse no outro. Eu quero evoluir, mas o outro não colabora. Não seria justo. O outro me ajuda na caminhada, me aponta muitas vezes para alguns pontos que eu não olharia sozinho, mas o crucial está em mim. Para aquilo que já foi comparado à ponta de um iceberg, quando a gente fala do nosso inconsciente. Então, aquilo que nós temos consciência é apenas a ponta de um iceberg. E que depois Jung veio esclarecer para a gente que a comparação com o iceberg ainda é muito pequena. Imaginem só, que a nossa consciência, o que nós sabemos sobre nós mesmos, se comparado àquilo que eu não sei sobre mim, a analogia que é feita por ele é como se a nossa inconsciência fosse todo o oceano e a nossa consciência fosse uma casca de nós.
Será que nós sabemos quem nós somos? Se nós sabemos uma casca de nós em relação a todo um oceano. Então, nós vamos precisar continuamente nos questionar quem eu sou, indo em busca dessa essência, porque a todo momento eu estou me modificando. Pensem vocês, se hoje vocês estão como ontem, se hoje vocês estão como há um mês, se hoje nós estamos como no início do ano, se hoje nós estamos como há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, como na nossa adolescência, como no início da nossa adultice, será que nós somos os mesmos? Será que nós somos os mesmos de quando a gente conheceu a doutrina espírita? A gente vai mudando e nunca é para pior, porque a gente sempre melhora, a gente está em ascensão. Então, esses questionamentos, eles precisam povoar o nosso íntimo a todo momento, como nos explica Santo Agostinho de Hipona, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o autoconhecimento. Que nós precisamos, ou deveríamos, em algum momento do nosso dia, e ele orienta que pudesse ser à noite, que nós nos perguntássemos a nós mesmos como foi o nosso dia, se nós poderíamos ter feito algo melhor, se tem algo que eu fiz que eu me envergonharia de lembrar que foi realizado, ou se tem algo que eu fiz que eu não gostaria que outra pessoa tivesse realizado para comigo. E ele não fala para a gente fazer isso uma vez por mês, ou no momento da nossa faxina, da nossa casa, porque a nossa faxina íntima, a nossa reforma íntima é diária. Porque diariamente nós estamos diferentes. E esse é um apontamento muito divino, porque se nós nos percebemos nos afastando do caminho do bem, nós podemos perceber isso rapidamente, já que nos avaliamos diariamente. Então, eu tenho a possibilidade de não incorrer no erro e pensar, poxa vida, quanto tempo eu perdi? Porque eu me olho, porque eu me pergunto. Então, qualquer intuição diferente, qualquer pensamento diferente, qualquer sentimento diferente daquilo que me dá alegria e harmonia, ou seja, qualquer coisa que me tire a paz, eu vou conseguir identificar de pronto. E naturalmente ir em busca de lidar com isso, trazendo de volta o equilíbrio, a paz. Então é um esforço diário que nós precisamos fazer, para que a gente possa se enquadrar como bons espíritas, como homens de bem. Mas muitas vezes nós erramos o alvo. E por que será que a gente erra o alvo? A Iris Sinotti comenta com a gente, nessa obra brilhante, eu sugiro a leitura. Ela não é obrigatória a leitura do início ao fim, nós podemos nos atrair por capítulos, em partes. Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. É muito cativante, a leitura é muito tranquila e é como se a autora conversasse com a gente. E é muito fácil de nós nos reconhecermos nesses apontamentos que eles trazem. Então ela comenta, lembrar que errar o alvo, não sei se vocês se recordam, uma palavra que traduz para a gente errar o alvo e que religiosamente isso é muito abordado, é o pecado. Então, quando nós pecamos, a tradução do pecado é: eu queria acertar, mas eu errei.
Então, quando será que eu estou pecando? Quando será que eu estou errando o alvo? A Iris comenta que erramos o alvo muitas vezes. Na ânsia de sermos bons, agimos de forma equivocada. Na busca de virtudes, cometemos erros. Na tentativa de sermos melhores, cometemos injustiças. Mas por que será que a gente ainda faz isso? Porque o mal habita em nós. E aí agora ninguém mais vai falar comigo, né? Pô, você lembrou que todo mundo tem mal? Ou se você está falando, deve ser só você que tem. Não sou só eu tenho bastante mal. Mas o mal, ele está em nós. E a minha proposta hoje é a gente mudar os nossos olhos em relação ao mal. Só que isso só vai ser possível se a gente tiver feito quem sou eu, lá do primeiro slide, da nossa primeira proposição. Porque a gente precisa saber, estar em busca de um sentido. Então eu preciso saber para onde eu quero ir. Lembram da proposta da Alice? Quem já conversou com a gente em outros momentos? A Alice no País das Maravilhas pergunta: mas qual caminho eu tomo? E aí foi respondido para ela: mas para onde você quer ir? Tanto faz. Se tanto faz, qualquer caminho serve. Então, será que para nós tanto faz? Será que para nós qualquer caminho serve? Não. Eu quero ser bom cristão, bom espírita, uma mulher, um homem de bem. Então eu sei o meu caminho, eu sei o meu sentido, eu sei o meu rumo, o meu objetivo, o meu alvo. Eu posso não estar indo lá no centro ainda, mas o meu treino vai me fazer ser muito boa nisso, até que eu chegue no alvo, para que eu represente aquilo que o Evangelho descreve como bons cristãos ou bons espíritas, como homens ou mulheres de bem. Agora, por que será que a gente ainda tem aquela assertiva de Paulo que diz para a gente que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? E aí eu convido a todos para a gente ler esse pedaço de O Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, para direcionar para a gente o que a gente tem feito para que o bem que a gente quer fazer, a gente ainda não faz, e que o mal que eu não gostaria de fazer, eu ainda faço. Mas o mal, já que eu apresentei o mal para todo mundo, agora eu vou ter que dar alguma condução, né? O mal, eu gostaria que todos nós olhássemos para aquele ladinho escuro na gente, aquela sombra íntima em nós, ou às vezes aquela que eu ainda nem me despertei, que ela está lá em mim, mas que eu veja como um convite da vida. Esse mal como uma proposta para o entendimento como a ausência do bem. Então é só eu repor o bem aonde está esse mal que ele, deixa de existir. Então o mal, ele não tem vida. O mal, ele existe na ausência do bem. Então esse é o olhar que eu proponho para vocês, para que a gente se anime, para que seja motivador essa nossa empreitada. E aí vamos lá. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. O acima expostos, ele estava tratando dos homens e das mulheres de bem, que caracterizam um verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E aí vem a resposta. Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu estudo,
eu leio bastante, eu me esforço para me tornar melhor. O que será que está faltando? A proposta dessa partezinha para a gente se perguntar é: eu estou, sobretudo, sentindo a palavra do Cristo? Ou eu estou me inteirando das leis, mas não colocando todas elas em prática? Nós já temos a revelação da doutrina espírita, que vem para a gente como Consolador prometido, que na passagem dessa dos bons espíritas ele nos apresenta, que ficará conosco para sempre, então não poderia ser personalizado, porque alguém não poderia viver para sempre, então só poderia ser uma ciência, a doutrina espírita, que veio então revelar para a gente tudo aquilo que a gente ainda não podia entender aos tempos de Jesus. Então nós já sabemos o rumo. Nós temos o exemplo de Jesus esclarecido pela doutrina espírita. Já sabemos o rumo. Então agora nós precisamos bem sentir. Nós precisamos sentir o Evangelho de Jesus. E aí nós vamos tentar aprofundar um pouco essa partezinha, trazendo uma parte de uma obra magnânima, Boa Nova, que Haroldo Dutra Dias tanto gosta de trazer as exposições para a gente, na parte que trata da lição a Nicodemos. Então, no momento ali, o Nicodemos era um doutor da lei, ele chega para Jesus de uma forma muito respeitosa e diz: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas eu desejava, na verdade, receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E aí? Olha, Nicodemos sabia tudo de lei. Tudo que Moisés tinha proposto até aquele momento, ele sabia tudo. Mas algo lhe faltava. E aí ele foi ter com Jesus, então. Afinal, muito provavelmente, Jesus saberia direcioná-lo ao reino de Deus. O mestre sorriu e esclareceu. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Olha de novo a proposta para a gente, para que nós possamos sentir os textos, vivenciar o texto, trazer do intelecto, da razão, para o coração, para a emoção, para o sentimento, para a prática. E aí ele continua: reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Nascer e renascer, a gente poderia aqui só ficar falando sobre isso. Poderíamos ver a luz da reencarnação, então eu não consigo cumprir todas as minhas tarefas em uma existência apenas, então eu preciso nascer e renascer para que eu vá aprimorando o eu espiritual. E eu poderia ver também, à luz da psicologia profunda, esse nascer e renascer como o entendimento de a cada identificação de uma situação, de um desafio, de um item sombrio em mim e que eu me permito botar luz, olhar para aquilo que está apodrecido dentro de mim, mas que pode ser retirado e pode voltar a ser vida. Que nesse momento eu me sinto morta,
Porque não é fácil, né, gente? Olhar para dentro, reconhecer o mal, a gente aqui toda bonitinha por fora, cuidadinha, arrumadinha, acreditando que a gente é bom espírita, e a hora que a gente vai ler a descrição já não bate muito com o que a gente realiza. E a hora que a gente volta os olhos para o íntimo, aí que não é mesmo. E é um baque para a gente, porque não é fácil a gente se reconhecer, por mais que falamos aos quatro ventos que somos imperfeitos, não é fácil a gente identificar bem ali aquelas nossas nódoas, aquelas nossas feridas, a podridão mesmo que existe em nós, mas que a gente pode ser diferente a todo momento. Então eu me sinto morta. Mas adianta parar nesse momento de crise, morrer por dentro e ficar morta? Não adianta. Eu preciso ir além. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Fazer diferente. Então, eu morro para uma situação, mas eu renasço para uma pessoa nova. Para um espírito modificado. O mesmo eu, o mesmo espírito, mas diferente em oportunidades diferentes. Então, à luz da psicologia profunda, em uma existência nós vamos nascer e renascer inúmeras vezes. Quantos desafios não nos são propostos em uma existência? E que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque geralmente o convite de Deus para nós, ele é amoroso. Primeiro é uma brisazinha que bate na nossa face, no nosso cabelo, e a gente só arruma o cabelo, mas não se preocupa em prestar atenção no que será que Deus está tentando mostrar para a gente com aquela situação. E aí ele convida, me dando um toquezinho no braço, mas aí eu não olho. Ou finjo que eu não quero ver. Ou eu identifico e debaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que eu vou... É tanta coisa que eu coloquei debaixo daquele tapete que a hora que eu for passar pelo tapete eu vou tropeçar. E eu vou ter que olhar. Só que é mais fácil se eu aceitar o primeiro convite, porque geralmente ele é mais leve. Não esperar que venha aquela tsunami que tire toda aquela areia por debaixo dos nossos pés e a água nos derrube, nos colocando de cabeça para baixo. Eu me oriento melhor nessa posição. De cabeça para baixo é mais difícil. Então, só para a gente retornar à posição original, já é um trabalho e um esforço. Sendo que a queda não precisaria ter acontecido. Mas, se aconteceu, tudo bem, pelo menos a gente se reconheceu ali naquele momento e pôde fazer diferente a partir daquele momento. Que não tenhamos culpa, mas que tenhamos coragem e responsabilidade para entender que a gente vai precisar reparar aquilo que a gente não cumpriu. Então, a gente vai precisar nascer e renascer muitas vezes. Mas o Nicodemos, perturbado com essa ideia, não entendeu nada. E aí, Jesus respondeu para ele: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Espíritas, vocês conhecem a verdade e ainda não se libertaram? A mesma coisa, Nicodemos. Você conhece a verdade e ela não te libertou? Então você não a conhece na sua verdadeira essência. Talvez você não esteja sentindo, Ariana. Talvez. Muitas perguntas ao íntimo vão precisar ser feitas para que a gente se reconheça. É natural que cada um somente testifique, Jesus continuou, daquilo que saiba. É natural que a gente fale daquilo que a gente tenha conhecimento. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Essa parte acabou para mim, né? Pensa. Olha a responsabilidade da gente vindo aqui na frente, passando essa ideia, né? Nossa, deve saber tudo, deve sentir o Evangelho de Jesus.
É natural que a gente fale das coisas que a gente saiba, mas para tu que ensinas, você precisaria estar mais além. Olha a nossa responsabilidade e olha por que cada um de nós tem que se avaliar individualmente para a gente se posicionar naquela situação que cada um se encontra na existência. Só que não adianta mais a gente falar que a gente não quer ver. A gente já viu, a luz já chegou na gente, a gente já viu, então agora é ampliar essa luz, é ampliar esse nível de consciência. E aí ele continua: apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Nós temos os testemunhos daqueles que viveram na terra e hoje ou outrora estiveram ou estão no plano espiritual e que vieram dizer para a gente como que a gente tem que viver essa vida aqui, essa existência aqui na terra, para que a gente tenha paz quando de retorno à pátria espiritual. E ainda assim a gente enrosca, ainda assim a gente não aceita esses testemunhos. E aí Tiago também não aproveitou nada. Tiago era um discípulo que estava com ele. E Tiago não entendeu como que o equilíbrio ia existir, porque na lei estava escrito que era para pagar olho por olho e dente por dente. E aí Jesus respondeu a Tiago: mas Tiago, você está procedendo como Nicodemos. Imaginem, alguém que andava diuturnamente junto do Cristo, tendo o mesmo comportamento que um doutor da lei, que estava equivocadamente seguindo apenas a letra, mas não a permitindo sentir. E aí ele continuou: aliás, você, Tiago, como Nicodemos, como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da divisão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Veja, cada um de nós tem a leitura do Evangelho à nossa própria maneira, a nossa própria interpretação, é individual. Então, à medida do nosso egoísmo. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Mas aí a gente vai ver o que será que é mais importante para os homens, se isso é suficientemente para me fazer equilibrado ou cumpridor das leis de Deus. E aí eu trouxe uma passagem de O Céu e o Inferno, uma obra magnânima, dividida em duas partes, em que a primeira parte ela traz um conteúdo falando sobre o céu, sobre o inferno, nas mais variadas vertentes, e na sua segunda parte ela apresenta a comunicação dos espíritos, a mensagem dos espíritos desencarnados, ora evocados, ora não, dizendo como foi o desenlace, o desencarne, como foi a recepção no plano espiritual e como eles estão no plano espiritual mediante a sua existência terrena, ou seja, de acordo com o que eu vivi aqui, que jeito que eu posso me imaginar lá. E aí ele divide espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes, espíritos suicidas e vários outros. E aí, esse aqui é uma mensagem de um espírito mediano. E que mediano é muito bom, hein? Ele é o Joseph Bré. Ele foi evocado pela neta dele. Então vamos ver o que ele tem para dizer para a gente, para ver se a gente também
vai se comportar como Nicodemos, que não tem sentido a obra e não tem aceitado as orientações do alto. Vamos ver. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? E aí ele respondeu: tudo o que quiseres, querida filha. Eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderíeis imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Um espírito mediano. Quando eu descobri que para ser espírito sofredor, pela descrição de o céu e o inferno, eu tinha que evoluir muito, foi um choque nessa existência. 2005, não esqueço nunca mais, primeira vez que eu estudei o céu e o inferno. Imagine, ele é um espírito mediano, dizendo que o que faz ele sofrer no plano espiritual é saber que ele poderia ter aproveitado mais a existência na Terra. Lembrando que ele não era espírita, não. Ele era cristão. E aí continua. A neta pergunta: como? Sofrendo? Pois não viveste sempre honestamente? E aí ele responde: sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Essa frase nos acalenta tanto o coração, porque as leis humanas ainda existem como forma de indicar para a gente a nossa falta de evolução. Porque quanto mais evoluído, isso os espíritos nos contam, quanto mais evoluídos nós formos sendo, menos leis serão necessárias, ao ponto de chegar uma hora que não precisa lei humana mais, porque ela vai se equiparar à lei divina, ou seja, perfeita. Então as leis humanas já não serão necessárias. Se elas ainda existem, é um sinal da nossa imperfeição. Então existe um abismo daquilo que é considerado honestidade perante as leis dos homens e as leis de Deus. E aí ele continua: e uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te diferença. E aí, vamos tentar trazer para a gente, o nosso avô falando com a gente. Ariana, querida, eu sei que foi talvez uma novidade para você sobre isso. A lei humana e a lei divina, elas não estão equiparadas. Mas desde que você queira melhorar, minha querida, nós vamos te ajudar. E nós queremos melhorar? Como nós queremos ficar? Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo de forma ostensiva. Se for de leve, não tem problema, né? Embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Se eu disser que não e ninguém puder provar o contrário, eu não sou enquadrada na lei humana, mas na divina. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Falou tudo para a gente.
Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso, aos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Então eu preciso me esforçar. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas, um dia do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Não dá mais para falar que a gente não tem tempo, né, gente? A gente vai ser cobrado. E não vai ser Deus propriamente, vai ser a nossa própria consciência. Então, aquela avaliação lá proposta por Santo Agostinho vai nos ajudar muito. Porque se nós estivermos sendo hipócritas para conosco mesmo, numa boa análise de consciência, a gente vai conseguir se identificar. E aí ele continua assim: o homem honesto perante Deus deve evitar, cuidadoso, as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germens de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que agredirem. Não é fácil, né, gente? É um desafio. E quando nós olharmos para dentro e virmos em nós esses germens do orgulho, da inveja, da ambição, da impaciência, o que a gente faz? Cultiva a emoção. O Cultivo das Emoções, uma obra maravilhosa do Marlon Reikdal, está registrando aí para a gente um manual em reconhecendo então esses vícios, esses germens em nós podemos cultivá-lo. Mas como assim, Ariana, cultivar? A gente pode reciclar. Que jeito reciclar? Pegar aquela energia que já existe e transformá-la numa energia melhor aproveitada. Não é isso que a gente faz quando a gente separa um material reciclável para ser utilizado novamente para algo útil? É essa a proposta. A hora que eu olhar para mim e eu ver, tá difícil, eu ainda tenho todos esses germens aí, mais vários. O que eu faço? Sento e choro? Pode até sentar e chorar se isso aliviar no momento, mas não podemos congelar. Nesse momento, não. A gente tem que... Como que eu posso ficar melhor? Como que eu posso fazer diferente? Eu preciso cultivar essa emoção. Como que a energia da inveja pode me fazer melhor? Eu posso, então, para aquele que eu olho e eu invejo, imaginar o que eu invejo nele? Eu invejo as atitudes dele. Então, como que eu posso usar essa energia a meu favor? Ariana, como que você pode fazer para ser uma pessoa parecida com aquela que você admira naquele ponto que você admira? Utiliza essa força, esse mal em você transformado em bem. Recicla, cultiva, sublima, faz diferente. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo ia eu sido? Não, confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres e que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri. E assim é que hoje espero, mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada,
para que reparem as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Olho por olho e dente por dente? Não a maneira como Tiago acreditava, mas olho por olho, dente por dente, no entendimento da lei de causa e efeito. De tudo que nós realizarmos de bom e de não tão bom, nós seremos recompensados, receberemos a energia igual de retorno. Essa é a proposta. Então, nós podemos, ao invés de nos fixarmos, nos congelarmos no medo de olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos, então, essa consciência onerada, podemos reciclar esse medo, aproveitar esse medo de uma forma positiva, transformando-o em coragem. Eu sei que eu não sou fácil, eu sei que eu sou difícil, mas não é assim que eu gostaria de estar. O que eu posso fazer de pouco a pouco para eu poder me tornar uma pessoa diferente? Para que eu possa ser entendida como um bom espírita. Afinal, o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que cada um empreende para domar as suas más inclinações. Então, se nós nos identificamos nessa definição, deixa eu ver se eu sou cristão. Eu estou tentando me transformar moralmente, olhando para dentro de mim, tentando botar luz aonde ainda há sombra, para ampliar os meus níveis de consciência e essa casquinha de nós dar uma inchada. Então, estou tentando me transformar moralmente. Sim. E aqueles pontos que eu tenho identificado como os meus pontos de deslize, eu tenho tentado controlar? Eu tenho cultivado essas emoções? Sim, eu tenho começado. Todos eu ainda não consigo, mas eu já comecei. Parabéns, somos verdadeiros cristãos. Somos bons espíritas. O alvo é o bom espírita. E a cada vez que eu me avalio, me transformando moralmente, domando uma má tendência, eu estou acertando o alvo. Eu estou sendo um bom cristão, um bom espírita, um homem de bem, uma mulher de bem. Agora, quando eu me afasto do caminho do bem, tem um cachorrinho que vem dar umas mordiscadas no nosso calcanhar para dizer para a gente que não é para a gente ir por ali, é para a gente voltar para o caminho do bem, que se chama sofrimento. Então, mais uma proposta de os bons espíritos para a gente. Estás sofrendo? Avalia o teu caminho. Estás afastado do bem? Podeis aproximar mais do caminho do bem? O quanto esse sofrimento, esse desafio, esse mal não tem empreendido em você mudanças para melhor? No início não era nada agradável e precisamos travar uma conversa direta com Deus. Pai, sabendo que Tu és justo e bom, que não abandona os Teus filhos, esse meu desafio só pode ser para o meu bem. Isso eu já não questiono. Todavia, eu não estou entendendo como eu posso me melhorar frente a esse desafio. Me ajuda, Pai.
me ajuda. E aí se acalma intimamente, faz uma oração, que é o que os Espíritos dizem de contemplar. Contempla-te a ti mesmo, se acalma, se ouve. Essa voz em ti é o Deus em você, é o reino de Deus, que Nicodemos queria que Jesus apresentasse para ele. Mas por que ele não encontrou ainda o reino de Deus naquele momento? Não é porque faltava o sentimento? A contemplação, o ouvir a nós mesmos. Então, olha a proposta bendita nos feita há mais de 2000 anos, muito anterior ao Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Assim, olhando para dentro, nós vamos reconhecer quem nós verdadeiramente somos. Nós vamos reconhecer se nós estamos perdendo a nossa essência. Se hoje quem eu estou já não guarda mais relação nenhuma com aquela minha origem. Pelas adaptações que eu fui fazendo com a vida da sociedade, do trabalho, da família. Escolhas equivocadas nós fazemos, mas podemos retornar ao alvo. Então, nesse olhar bondoso para dentro de nós mesmos, lembrar desse amparo que o Pai nos dá, independente se nós pedimos. Mas é um treino, é um apurar da nossa humildade, evocar, pedir: Pai, me ajuda. Me ajuda. Não tentar controlar a situação, que é muito pertinente a essa nossa condição humana. Nós queremos controlar o tempo, nós queremos controlar as rugas, nós queremos controlar tudo. O que eu vou ser, o que o meu marido vai ser, o que o meu filho vai ser, o que o meu chefe deveria ter de comportamento em relação a mim. Só que são pessoas diferentes, momentos diferentes, expectativas diferentes, que podem não estar todas convergentes. E aí a gente se frustra. Mas aí vem Freud e Jung apontar para a gente que as frustrações são necessárias, porque são com essas frustrações que a gente cresce e a gente observa que muitas vezes as nossas escolhas não estão sendo as melhores. Mas se eu escolhi, eu vou ter a responsabilidade pela escolha. Então é melhor pensar, cogitar, ouvir o nosso Deus interno, o nosso self, antes da escolha. Então, como que nós vamos sair daqui hoje? Animados ou desanimados? Eu descobri que eu sou uma pessoa má. Não, eu descobri que eu tenho o mal em mim, não que eu sou uma pessoa má. Mas esse mal, quando eu identificar, ele vai ser uma potência em mim. Para crescer? Não. Para valorizar o bem, o lado oposto, a outra polaridade que me chama para fazer diferente e para melhorar. Então vamos olhar esse mal, esse desafio, esses problemas. Eu particularmente não gosto nem da palavra problema, é tão pesada, né? Eu prefiro lidar com um desafio do que com um problema. Então, que os nossos desafios sejam encarados de forma positiva. Que o nosso comportamento do dia a dia seja proativo. Que eu possa aproveitar tudo que está à minha disposição. Não apenas para a sua interpretação, mas para o sentimento. Extrapolar a lei para viver a lei. E o convite já nos foi feito. Alguma coisa ainda te falta. Deixa tudo que você tem e me segue. Deixa as tuas amarras e faz o que o Evangelho propõe.
A opção em seguir a Jesus pode ser agora, como ele próprio disse para Públio Lentulus, na obra Há 2000 anos. A opção em me seguir pode ser agora, mas se não for agora, pode ser daqui a milênios. E nós queremos seguir agora ou daqui a milênios? Vale a pena seguir Jesus. Ele veio à nossa frente, apontando o caminho, colocando luz para que nós tenhamos o rumo do melhor caminho, do caminho do bem, do caminho ascensional. Então, que possamos lembrar que por piores sejam os nossos desafios, as nossas situações, o nosso sofrimento, com Ele o fardo é bem mais leve. Então, que possamos, com muito amor, aceitar esse convite de Jesus em nossas vidas, não apenas para interpretar a lei, mas para senti-la, vivenciá-la. Muito obrigada pela paciência.